Ok. Então, vamos dar hoje, então, continuidade à aula 14, que nós começamos na segunda-feira passada, e entrar na aula 15, que vem na sequência. Da aula 14, ficaram ainda algumas coisas para a gente considerar. Então, lembrando que o último exemplo da aula 14 foi a transformação do problema cobertura de vértices, vertex cover, a transformação desse problema no problema set cover, tá? Cobertura de conjuntos. Tá? Agora vou introduzir um novo problema, que é o empacotamento de conjuntos. Empacotamento em inglês, a gente fala packing. Então, isso aqui é o set packing, SP. O problema SP, empacotamento, ele é muito parecido com o set cover, que a entrada dele é praticamente a mesma, né? É a mesma. Eu tenho um conjunto U de elementos, que é o meu universo, uma coleção de subconjuntos de U e um inteiro K. Então, são os mesmos ingredientes do problema set cover. Eu tenho um universo U formado por essas bolinhas. Eu tenho uma família de conjuntos, que estão esses conjuntos coloridos, e tenho um inteiro K. Só que a pergunta do SP é diferente. Na pergunta do set cover, era saber se eu conseguia cobrir todos os elementos de U com até K conjuntos. Aqui, eu quero saber se eu consigo encontrar uma coleção de pelo menos, no mínimo, K subconjuntos 2 a 2 disjuntos. Ou seja, eles não podem ter interseção. Então, voltando aqui para o nosso exemplo, tá? Se o meu K fosse igual a 2, com essa mesma configuração de universo e conjuntos, a resposta seria sim. Olha, eu consigo dois conjuntos disjuntos. Por exemplo, o S'2 e o S'7. São dois conjuntos disjuntos, eles não têm nenhum elemento em comum. Então, a resposta para K igual a 2 é sim. E se eu aumentar para K igual a 3? Olha, para K igual a 3, a resposta continua sendo sim. Eu posso pegar, por exemplo, o S'3, esse conjunto salmão, o S'4, esse amarelado aqui, e o S'5, esse outro conjunto também parece um salmão também. São três conjuntos mutuamente disjuntos. Eles não têm interseção em comum. Nem o S'3 tem elemento comum com o S'4. O S'3 também não tem elemento em comum com o S'5. Nem o S'4 tem elemento em comum com o S'5. Ou seja, mutuamente disjuntos quer dizer que aos pares, 2 a 2, eles não têm elementos em comum. Então, para K igual a 3, a resposta continua sendo sim. E se eu aumentar agora para K igual a 4, será que a resposta continua sendo sim? Para K igual a 4, a resposta continua sendo sim. Por exemplo, eu posso pegar o S'1, o S'4, o S'5 e o S'6. Reparem que esses conjuntos 2 a 2
não tem elementos em comum. Então, para K igual a 4 e essa configuração, a resposta continua sendo 5. Então, vamos tentar de novo. E se eu aumentar agora para K igual a 5, eu conseguiria 5 conjuntos, 2 a 2 disjuntos, com essa configuração aí? Bom, agora a gente teria que checar, mas me parece que a resposta aí é não. Tá? Acho que não vai ser possível conseguir 5 conjuntos 2 a 2 disjuntos. Então, a ideia desse problema set packing, qual que é? Conseguir o maior número possível de conjuntos 2 a 2 disjuntos. Tá? Então, essa que é a ideia, é um problema de maximização. Eu vou dar o K e eu quero que tenha pelo menos K. No set cover é mais um problema de minimização. Eu quero que tenha no máximo K. Então, eu quero poucos conjuntos. No set packing, eu quero que tenha pelo menos K, no mínimo K. Tá? E aí dá para mostrar que o problema do conjunto independente se transforma no set packing. Então, de novo, o meu problema π1 é o independent set, conjunto independente, e o meu problema π2 é o set packing. É outro parzinho de problemas onde eu posso transformar um no outro. Então, vamos voltar para tentar entender. Com essa mesma figurinha. Qual é a entrada de IS? Que é isso que eu quero demonstrar agora, né? Que o IS se transforma em SP. Qual é a entrada de IS? Conjunto independente. Independent set. É um grafo e um inteiro. Então, dois ingredientes, um grafo e um inteiro. Ok? E a pergunta é, existe conjunto independente de tamanho pelo menos K? Então, aí eu olho para esse grafo. Então, para esse grafo e um K igual a 4, por exemplo, a resposta é sim. Eu posso pegar o nó 1, o nó 4, o nó 5 e o nó 6. Reparem, o 1 não vê o 4, o 1 não vê o 5, o 1 não vê o 6. 4 não vê o 5, 4 não vê o 6, 5 não vê o 6. Ou seja, eles são 2 a 2 não adjacentes. Não há nenhuma aresta envolvendo esses 4 vértices. Isso é um conjunto independente. Então, de novo, a mesma ideia da aula anterior. Para que eu quero reduzir ou transformar o problema conjunto independente no problema set packing? Então, digamos que você patenteou uma máquina que resolve o set packing. Colocou toda a maquinaria para resolver o problema dentro de uma caixa, selou a caixa e tirou a patente. Ninguém sabe como é que resolve, por exemplo. Então, na entrada dessa caixa, você vai colocar o universo U de elementos, que são as bolinhas, a família de conjuntos, que são esses conjuntos coloridinhos, e um K, para saber se eu consigo um empacotamento de pelo menos K conjuntos. Ok? E aí alguém te pede para você resolver o IS. Olha, eu não sei resolver IS, mas eu vou transformar no meu problema. O que eu faço? É a mesma coisa que eu fiz na aula anterior, quando eu transformei o vertex cover no set cover. O que eu faço aqui? Para cada aresta, eu vou criar uma bolinha do meu universo. Então, o conjunto U é o conjunto de elementos, cada um correspondendo a uma aresta. Depois, para cada nó,
De novo, eu vou criar um conjunto que são todas as arestas que tem extremo naquele nó. Por exemplo, para o nó 1, que que é extremo das arestas E1 e E2, eu crio o conjunto S'1. Para o nó 2, que é extremo das arestas E2, E3, E4 e E5, eu crio o conjunto S'2, E2, E3, E4 e E5. E assim vai. E se eu quero um conjunto independente de tamanho pelo menos K, eu pego esse K e uso aqui também. E coloco tudo dentro da minha máquina. Se eu conseguir um empacotamento de conjuntos de tamanho, por exemplo, 4, que é o que temos aqui, ó, o conjunto 1, o conjunto 4, o conjunto 5 e o conjunto 6. Se eu conseguir esse empacotamento, eu tenho um conjunto independente também aqui de tamanho 4. Por quê? Porque, por exemplo, se o conjunto S1 é disjunto do conjunto S4, S'1 é disjunto do conjunto S'4, quer dizer que as arestas que chegam no nó 1 não são as mesmas que chegam no nó 4. Ou seja, o nó 1 e o nó 4 não têm aresta entre si. Eles não são vizinhos, senão haveria uma aresta que chega tanto no E1 como no E4. Então, essa aresta estaria presente no S'1 e no S'4. Mas aqui no empacotamento, como esses conjuntos são disjuntos, o 1 e o 4 não são vizinhos. Então, ficou fácil de ver que se eu tiver um empacotamento com pelo menos K conjuntos aqui do lado direito, se a minha máquina aqui responde sim, então o problema original tem resposta sim. Tem um conjunto independente com tamanho pelo menos K. E se a minha máquina der resposta não, olha, não tem empacotamento com 5 conjuntos. Não tem. A resposta é não. Então, aqui do lado esquerdo, no π1, no problema para o qual eu transformei, né, o π1 foi transformado no π2. O π1 está à esquerda, o π2 está à direita. Se a resposta aqui do π2 é não, então a resposta correspondente aqui no π1 é não, é a mesma. Tá? Então, provamos mais um teorema. Alguma dúvida, pessoal? Vamos seguir em frente? Então, deixa eu olhar aqui o chat, dar uma respirada, para ver se não tem nenhuma dúvida. Ok, ninguém tem dúvida. Vocês podem colocar alguma pergunta no chat que eu venho aqui, olho e respondo, tá? Então, vou seguir adiante. Na verdade, eu deveria colocar essa visualização em tela cheia, vocês me desculpem, para ficar melhor aí. Outro par de problemas, π1 e π2. Eu vou mostrar agora rapidamente que o problema 3-SAT se transforma no problema IS. Uma coisa que eu estou omitindo aqui nas explicações é que essa transformação ela tem que ser, por assim dizer, rápida. Ou seja, ela tem que poder ser feita de modo eficiente, ou seja, polinomial. Lembrando um tema da aula anterior, eu não vou transformar o problema π1 no problema π2 se essa transformação é muito complicada, se demora demais para fazer a transformação. Então, se essa transformação do π1 no π2 demorar tempo exponencial, não compensa. Ok?
é até mais ou menos intuitivo, né? Eu não vou transformar um problema em outro, se só para transformar eu já gasto tempo exponencial. Então, essas transformações ou reduções são reduções polinomiais. Ok? É o sentido desse símbolo, esse peixinho aqui, que está nadando lá para o lado esquerdo. Tá? Então, eu vou mostrar agora que o problema π1, 3SAT, se reduz polinomialmente no problema IS. O IS a gente acabou de ver, é achar um conjunto independente de tamanho pelo menos K. Essa é a questão do IS. E a questão do 3SAT? Vocês lembram o que é o 3SAT? Vamos, aqui embaixo tem um exemplo. Tá? A entrada do 3SAT é um conjunto X de variáveis, tá? Numeradas de 1 até N. Então, aqui no caso X são essas variáveis x1, x2, x3 e x4. Então, o N aqui é igual a 4. Tenho 4 variáveis, é o meu universo de variáveis, e um conjunto de cláusulas. Então, aqui está a primeira cláusula, aqui está a segunda cláusula e aqui está a terceira cláusula. Esse conectivo lógico V, parecido com a letra V, é o OU, e esse conectivo lógico com o V invertido é o conectivo E. E eu vou dizer que essa fórmula está numa forma normal, tá? Conjuntiva. As cláusulas, aqui dentro tem ou de variáveis, e as cláusulas são ligadas por es, conectivos es. Tá? E a questão é saber se essa fórmula pode ser verdadeira, dando valores para essas variáveis. São variáveis booleanas. Uma variável booleana vale verdadeiro ou falso. 0 ou 1. Então, o x1 vale 0 ou 1. Tá? O x2 também vale 0 ou 1. Só que aí eu posso usar o x2 negado, que é o literal negativo, ou não negado, é o literal positivo. Então, por exemplo, se o x2 vale 0, a negação de x2 vale 1. Então, eu quero saber se eu consigo dar valores lógicos para as variáveis x1 até x4, de modo a que essa fórmula seja satisfeita. Então, aqui é fácil de ver que sim, né? Por exemplo, se eu der o valor 1 para a variável x1, então essa cláusula aqui já fica verdadeira, né? Porque isso aqui é ou. Então, 1 ou qualquer coisa vai dar 1. Tá? Vocês lembram que o conectivo ou ele dá 1 exatamente quando pelo menos um dos operandos tem valor 1. Né? Então, se algum valor aqui da cláusula já vale 1, então a cláusula inteira já está satisfeita, ela vale 1, porque aqui dentro é ou. Aqui, então, se o x1 vale 1, essa cláusula está satisfeita, essa cláusula está satisfeita. Agora, essa aqui não tem x1, né? Então, basta colocar x2 também igual a 1. E aí essa cláusula vai estar satisfeita também. E x3 e x4? Bom, aí tanto faz. Tanto faz o valor de x3 e x4. Basta colocar x1 igual a 1 e x2 igual a 1,
independentemente do valor de x3 e x4, essa fórmula vai ser verdadeira, porque aqui fora eu tenho um E, né? Para o E ser verdadeiro, todos os valores têm que ser verdadeiros. Então, eu quero que essa cláusula seja verdadeira, essa também e essa também, para que a fórmula inteira seja verdadeira. Se tiver uma cláusula falsa, a fórmula já não é verdadeira. Tá? E como o problema é 3, então cada cláusula vai ter, no máximo, 3 literais. Então, esse é um problema difícil, tá? Se eu te der uma fórmula lógica dessa aí, que você pode implementar até num circuito, né? Você tem as entradas do circuito, que são os valores das variáveis, não é? x1 vale 0 ou 1, x2 vale 0 ou 1, ligado ou desligado. E aí você entra nesse circuito, né? Se o x2 é 1, x2 negado vale 0, passou pela negação no circuito. E aí você pegou esses 3 valores e juntou nessa fórmula. E aí o circuito vai para frente. E lá na saída da fórmula vai ter um valor 0 ou 1 também, que é o resultado final do circuito. Tá? Lembraram, então, o que é o problema 3-SAT? Acho que o Luiz já deve ter falado nesse problema, né? Então, vamos lá. Eu vou reduzir 3-SAT para conjunto independente. Então, a partir de uma entrada genérica para 3-SAT, com N cláusulas, então aqui o M é igual a 3, eu tenho que gerar uma entrada para conjunto independente. Então, eu tenho que gerar um grafo e um K. Um grafo G' e um inteiro K'. O que eu vou fazer? Então, para cada cláusula CJ, aqui é a cláusula C1, aqui é a cláusula C2, aqui é a cláusula C3. Eu vou criar 3 vértices desse grafo mutuamente adjacentes. Então, eu vou criar um nó para o x1, vou criar um nó para x2 barra, vou criar um nó para x3. Tá? E eles vão ser mutuamente adjacentes, eles vão estar ligados. Depois, para cada par de vértices correspondentes a um literal positivo e um literal negativo, de uma mesma variável, vou colocar uma aresta. E o meu K' aqui vai ser igual ao número de cláusulas, que eu tenho que dizer quem é o K'. Então, aqui tem um exemplo, e eu vou fazer esse exemplo aqui com vocês agora. Antes de fazer o exemplo, atenção, a entrada do conjunto independente é um par. Grafo e inteiro. Tem 2 ingredientes essa entrada aqui, estão vendo? O grafo eu já mostrei como é que faz. A gente vai ver agora um exemplo. E o inteiro, quem vai ser esse inteiro aqui? Que eu tenho que transformar a entrada do π1 na entrada do π2. Lá na entrada do π2, eu tenho que colocar, é uma entrada dupla, é uma tomada dupla. Tem que entrar um grafo e um inteiro, lá na entrada do π2. Então, quem vai ser o inteiro? Lá do outro lado, eu vou pegar o número de cláusulas, que aqui é uma característica do π1, faz parte da entrada do π1, né? Essa é a entrada do π1. São M cláusulas, então eu vou colocar esse número de cláusulas, que é 3, vai ser a entrada do K' lá no π2. Tá? Então, aqui no caso, eu tenho 3 cláusulas, o K' lá vai ser 3. Se aqui tivesse 10 cláusulas, o K' lá seria 10. Tá? Aqui eu fiz um desenho. O único problema é que eu esqueci de copiar a fórmula aqui em cima. Então, vamos ver se eu consigo.
copiar essa fórmula rapidamente aqui, para a gente não ter que... Então, a fórmula começa com x1 ou... Deixa eu copiar aqui, pessoal, que eu esqueci. x2 barra... Eu vou escrever só x2, depois eu ponho uma barra. Ou x3. Aí vai vir o sinal do E, né? Invertido. Ficou meio esquisito, mas serve para os meus propósitos aqui. Agora eu vou dar uma copiada nisso para acelerar. x1 x2 barra x3. Esse aqui é barra, né? Bom, aqui é barra. Aqui é x1, x3 barra. É x2, x3, x4. Acho que do meio está errado, professor. A x1, x4, x4, acho que Está errado. Vou corrigir. x1, x3. Aqui é 3, né? E aqui é barra. Deixa eu copiar a barra aqui. E já passar lá para cima. x3 barra. x4 barra. Beleza. Então, essa aqui... Opa, faltou eu agrupar. Então, está aqui minha fórmula. Como é que vai ser essa construção? Da fórmula, eu vou gerar o grafo. Aqui já tem o grafo para o conjunto independente. Tá? Então, eu tenho que gerar o grafo G' do conjunto independente. Então, para cada cláusula, você vai criar 3 vértices mutuamente adjacentes. Foi isso que nós fizemos aqui. Para cada cláusula, eu criei 3 nós mutuamente adjacentes. Então, eles formam um triângulo. x1, x2 barra, x3. Então, esse aqui é o triângulo da primeira cláusula. Esse aqui é o triângulo da segunda cláusula, x1, x3 barra, x4 barra. E esse aqui é o triângulo da terceira cláusula, x2, x3, x4. Certo? Então, estou construindo o meu grafo G'. Então, essa é a entrada do π1. E agora estou fazendo a entrada do π2.
mas não acabou. Para cada par de vértices correspondentes a um literal positivo e negativo de uma mesma variável, tem que colocar uma aresta. Opa, então, olha só. Esse x2 aqui e esse está negado, é um literal negativo relativo a x2. E aqui é o literal positivo. Então, o que eu tenho que fazer? Uma aresta aqui. É isso que está dizendo a regra. Tá? Então, que arestas mais eu vou colocar? X3, X4. Eu vou colocar uma aresta entre o x4 e o x4 barra, aqui, tá vendo? Certo? Onde mais eu vou colocar a aresta? Tem do X3 ali do primeiro Do ou do x3 para segundo. esse x3 É. barra, certo? Tem que Isso. fazer uma aresta aqui. Fiz uma aresta aqui e outra aresta aqui. Confere? Está completo o meu grafo ou está faltando alguma aresta aí? Eu não esqueci de nada, não? Está completo. Hã? Acho que está completo. Está completo, né? Então, esse é o meu grafo G'. E o K'? Aí você vem aqui e o seu K' vai ser 3, que é o número de cláusulas. Então, esse aqui, pessoal, é o meu grafo G'. Tá? Esse é o grafo G' da entrada do IS. Esse é o grafo G'. Mas só que a entrada do IS também pede um K'. Então, o K' vai ser igual a 3. Tá? Alguma dúvida? Não, né? Ok. Agora, o que eu tenho que terminar de mostrar para fazer essa redução? Tenho que mostrar isso. Se a fórmula for satisfatível, eu consigo um conjunto independente de tamanho pelo menos K'. Então, se essa fórmula puder ser satisfeita, eu consigo um conjunto independente de tamanho pelo menos 3. E vice-versa. Se eu conseguir um conjunto independente de tamanho pelo menos 3, a fórmula pode ser satisfeita. Correto? Então, vamos ver isso? Essa fórmula aqui eu já mostrei que ela pode ser satisfeita, pessoal. Por quê? Porque eu posso colocar o x1 como verdadeiro. Vamos botar aqui uma cor verde para ele. Eu boto esse x1 aqui como verdadeiro. Então, eu satisfaço essa fórmula. Aí eu boto esse x2 aqui, esse x1 da outra cláusula, como verdadeiro também. Certo? Vou botar até um negrito nele aqui. Ó. Certo?
E aqui na terceira cláusula eu boto esse x2 como verdadeiro também. Aí eu satisfiz a fórmula toda. Essa cláusula ficou true, porque eu tenho um cara que é true aqui. O x2, por exemplo, o x2 barra é falso, porque o x2 é true, né? Então o x2 barra é falso. Então eu posso até, se eu quiser, eu posso escrever aqui que esse x2 barra é falso, mas não tem necessidade. Então toda a cláusula é satisfeita. Aí, para cada cláusula satisfeita, eu venho aqui no triângulo correspondente à cláusula e eu pego aquele nó correspondente. Eu pego esse nó aqui, ó. Então, para essa cláusula eu peguei esse nó. Dessa cláusula aqui eu vou pegar esse nó. E para essa cláusula aqui, que deu verdadeiro aqui, eu vou pegar esse nó. E por que que esse cara, então, vai ser um conjunto independente de tamanho pelo menos 3 no grafo G'? Por que essa resposta aqui deu sim? Aqui eu vou ter uma resposta sim. Por causa do seguinte. Se a fórmula é satisfatível, em cada cláusula tem que ter pelo menos um literalzinho aqui desses 3 que é verdade. Então, cada triângulo eu vou ter um nó. Um nó que eu peguei para o meu conjunto independente. Ok? E, por outro lado, como eu tenho essas arestas entre triângulos, nunca vai dar um conflito. O que seria um conflito? O conflito seria eu escolher, por exemplo, o x2 barra para essa cláusula e o x2 para essa cláusula. Isso eu não posso fazer. Porque o x2 barra, se eu escolhesse, ele seria true. Verdade. E o x2 também seria true, mas eu não posso ter um literal e a sua negação, ambos positivos. Se o x2 é verdade, o x2 barra é mentira, é falso. Então, essas arestas me dizem isso, tá vendo? Olha, esse cara entra em conflito com esse. Eu não posso escolher esse literal para ser verdade nessa cláusula e esse também. Essas arestas aqui me fazem o conflito. Tá? Se o x2 barra for verdade, então o x2 é falso. Então, eu não poderia ter pego esse aqui. Então, essas arestas aqui me dão uma compatibilidade entre as escolhas das cláusulas. Assim, eu tenho aquela segurança de que nunca vou escolher um conflito, uma cláusula em que eu escolhi, por exemplo, o x2 e uma outra cláusula em que eu escolhi o x2 barra. Eu não posso escolher ambos ao mesmo tempo para serem verdadeiros, porque se um é verdadeiro, o outro é falso. O valor do x2 barra é o contrário do valor do x2. Atenção, não quer dizer que o x2 é sempre verdadeiro e o x2 barra é sempre falso, não é isso. Se o x2 é verdadeiro, o x2 barra é falso. Se o x2 é falso, o x2 barra é verdadeiro. Um é a negação do outro. Tá? Então, esse conjunto realmente é independente. Eu não vou ter aresta entre esse nó que eu escolhi para a primeira cláusula e o nó que eu escolhi para a segunda cláusula, porque não vai ter aresta entre eles. Eles podem ser ambos verdadeiros ao mesmo tempo. Idem esse com esse e idem esse com esse. Então, realmente, se a cláusula for satisfatível, eu tenho certeza que esse conjunto é independente, com pelo menos n, que é o número de cláusulas, nós. Então, fiz a transformação para um lado.
se a fórmula 3-SAT for satisfatível, eu tenho um conjunto independente de tamanho pelo menos M. Pessoal, agora eu quero saber se isso aqui ficou bem claro. Ou se ficou escuro. Quero saber. Algum problema com isso? Tá tranquilo? Eu estou acompanhando aqui, professor, devagarinho tudo, só que quando eu for começar a me debruçar no problema, eu começo a entender ele efetivamente, mas estou acompanhando aqui. E tá dando para entender. Mais ou menos, mais ou menos. É só depois mesmo que eu vou entender, eu já percebi isso em mim. Durante a aula eu fico ali, às vezes, meio voando, meio sem entender totalmente, mas para não atrapalhar o fluxo da aula, a gente vai seguindo aí. Depois eu vou me debruçando, qualquer coisa a gente vai se falando depois, então. Por mim tá sossegado desse jeito. Tá bom. Yuki, o Pablo, o Dox, algum problema? Tá tudo certo? Professor, acho que para mim a grande dificuldade é de chegar e olhar, enxergar e falar que eu consigo transformar esse problema em esse outro problema. Como que eu vou ter como eu posso dizer, essa perspicaz de chegar e fazer essa transformação, saber que é possível fazer essa transformação. Assim, olhando esse que você fez, eu conseguiria replicar, mas agora se olhasse um problema assim diferente, já eu não saberia por onde começar, entendeu? Então, isso que você acabou de falar é a mesma perplexidade que eu tinha quando eu vi isso pela primeira vez. Mesma coisa. Igual. Então, a primeira vez que o professor me apresentou essas reduções, eu já, mas como é que eu vou ter uma ideia de transformar um problema em outro? Tá? Então, no começo é assim, mas depois você vai estudando, você vai vendo os exemplos, vai ganhando uma certa experiência, e aí, com o tempo, claro, nem todo mundo vai ser pesquisador na área de grafos, de algoritmos, né? Não vai. Mas com o tempo você consegue falar, poxa, mas esse problema é muito parecido com esse. Eu acho que eu consigo transformar um em outro. Ele é muito parecido. E aí você faz uma aposta de que você vai conseguir fazer uma redução de um para o outro. E você faz. Tá? É uma questão de você ter experiência com os problemas. Tá bom? Mais alguma Acho que com o dúvida? tempo mesmo. Com o tempo, com o tempo. Não precisa com o tempo. Mas esses conceitos têm que estar bem entendidos. Tá? E da mesma forma, pessoal, voltando aqui está a explicação de como é que eu, dada uma entrada aqui que é satisfeita no P1, eu construo, eu provo que esse grafo G' tem um conjunto independente de pelo menos K'. E eu consigo fazer também o contrário. Isso aqui é um 6 somente C, tá vendo? O 6 somente C é fundamental. Por quê? Porque se esse tem resposta sim, esse tem que ter resposta sim. E se esse aqui tem resposta não, esse aqui também tem que ter resposta não. Esse é o segredo da redução. Então, eles têm que ser equivalentes. Então, mostrando que a resposta aqui é sim, isso implica que desse lado tem resposta sim. E o inverso também. Se aqui tiver resposta sim, o primeiro também tem resposta sim. Eles são totalmente equivalentes. Se eles são totalmente equivalentes, se aqui tiver resposta não, esse cara não pode ter resposta sim. Por quê? Porque se esse cara tem resposta sim, eu já provei, usando a seta para a esquerda, que esse aqui teria que ter resposta sim também. Então, você vai provar sim implica sim
da esquerda para a direita, e sim implica sim da direita para a esquerda. E aí o não vai ser a mesma coisa. O não para o lado direito vai implicar o não do lado esquerdo, e vice-versa. Tá? Então, aqui tem a explicação da volta, que também é muito semelhante. Porque você vai ver que, como aqui nós temos triângulos, e eu tenho aqui um conjunto independente, eu só posso pegar um vértice de cada triângulo. Tá? Porque se é um conjunto independente, eu não posso pegar esse e esse ao mesmo tempo. Então, eu vou pegar um vértice de cada triângulo. Tá? E como é um conjunto independente, esse não vai estar ligado com esse não vai estar ligado com esse não vai estar ligado com esse. Então, nessa cláusula, tá? Eu vou pegar o literal correspondente e esse aqui não vai ser a negação desse, porque não vai ter aresta entre eles. Então, não vai dar conflito aqui de falso e verdadeiro. Então, eu vou conseguir construir uma atribuição de verdade para essa fórmula como um todo. Tá? Então, se a fórmula é satisfeita, eu tenho o conjunto independente de tamanho pelo menos M. E se eu tenho um conjunto independente de tamanho pelo menos M, onde M é o número de cláusulas, então a fórmula é satisfeita. E com isso, a gente encerra a longa aula 14. E nós fizemos uma longa sequência aí de transformações do 3SAT para o IS, do IS para o VC, para cobertura de vértices, e do VC para o SC. Então, a gente vai transformando um problema em outro. E isso aqui é transitivo. Se esse transforma-se nesse, e esse transforma-se nesse, então esse transforma-se nesse. E assim vai, por transitividade, tá? E aí ficam alguns exercícios de problemas que têm aí o mesmo estilo, né? Fazer essa redução diretamente, sem passar pelo IS, e fazer a redução do 3SAT para o problema clique, que o Luiz deve ter explicado para vocês também. O problema clique é muito parecido com o problema do conjunto independente. No IS, eu quero um conjunto de nós mutuamente não vizinhos. E no problema clique, eu quero um conjunto de nós mutuamente vizinhos. É como se fosse o contrário. Tá bom? Dá para reduzir também facilmente o 3SAT em clique usando uma ideia bem semelhante. Ok? E agora entramos no ambiente da aula 15, mas a aula 15, pessoal, ela é muito curtinha. Então, eu vou começar a falar dela um pouco. Vamos dar uma respiradazinha, porque eu estou falando bastante, né? Eu estou vendo aqui, pessoal, que tem pouca gente online na aula. Isso tem sido assim? Eu só acho que mais hoje. Nas aulas da semana passada, nas últimas 2 aulas, eu não participei, eu professor. também Estou bem não. perdida hoje, mas eu estou assistindo aqui as aulas que está gravada. É, porque a turma tem, acho que, pelo menos aí, olhando lá no Classroom, tem pelo menos aí umas, entre mais que 10, em torno de 15 pessoas. Mas tem uma galera que desistiu, né? Ou eu estou enganada? Eu não sei quantos estão entregando os trabalhos. Tá? Vocês não têm liberação aí do Instituto para assistir essas aulas, né? Vocês
o semestre de aula está correndo paralelamente ao mestrado e doutorado de vocês, não é? No meu caso mas eu tenho um acordo entre a gestão, né? Para assistir durante a aula. Mas eu estou cumprindo minhas atividades normais, 40 horas. Vocês estão com carga horária normal? Sim. Os outros também? Vocês estão com carga horária normal? Também, professor. Carga horária e coordenação ainda por cima. Tá, deve ser isso, né? O pessoal tem muitas atividades. Trabalho, família e doutorado ainda, ou mestrado, né? Então, fica complicado mesmo. Normal, pessoal, é assim mesmo. A aula 15, ela é uma aula bem curtinha. Se você olhar aqui, ela tem pouquíssimos slides. Só tem esses slides aqui. Tá? Então, eu vou falar um assunto importante aqui. Na aula passada, eu falei bastante sobre a classe P e a classe NP, e o Luiz Felipe deve ter falado também para vocês. Então, vamos recordar um pouquinho. A classe NP é a classe de todos os problemas computacionais onde você pode verificar a solução em tempo polinomial. Então, é uma grande classe de problemas. Agora, verificar a solução em tempo polinomial não quer dizer que você vai resolver o problema em tempo polinomial. Então, se eu tenho um oráculo que me diz, olha, uma solução para esse problema aí é essa daqui. Aí eu pego o que o oráculo me falou e checo, realmente, isso aqui é uma solução para o problema. Eu consigo verificar que é uma solução. Por exemplo, eu dou um grafo e um inteiro para o oráculo. E falo para o oráculo, esse aqui é o problema conjunto independente. Aí o oráculo me responde, olha, esse grafo aí tem um conjunto independente de tamanho pelo menos K, e é esse. Aí o oráculo me diz que a resposta é sim, e me dá o conjunto independente. Bom, aí eu olho e realmente verifico, realmente é um conjunto independente de tamanho pelo menos K. Realmente o oráculo está certo, ele nunca erra. Então, o problema conjunto independente está na classe NP, porque eu consigo verificar que uma coisa é solução em tempo polinomial. Não quer dizer que eu consegui achar essa solução em tempo polinomial. Quem consegue achar a solução lá é o oráculo. Não sei como é que ele faz. O oráculo aí é um ente fictício, só para a gente entender a definição da classe, tá? Então, essa é a classe NP. São os problemas em que eu consigo verificar a solução, a resposta sim para aquela entrada ali em tempo polinomial. Agora, a classe P, ela é mais do que isso, ela é mais restrita. Não só eu consigo verificar a solução em tempo polinomial, como eu também consigo resolver, achar a solução em tempo polinomial. Percebam a diferença. Verificar a solução que o oráculo me diz que é uma solução é uma coisa. Encontrar a solução é outra coisa. É eu fazer o papel, digamos assim, do oráculo. Então, a classe P
É uma classe mais restrita. Então, todo problema da classe P é um problema da classe NP. Então, você pode entender a classe NP como um círculo grandão, cheio de problemas lá dentro. E a classe P, lá dentro desse círculo, tem um círculo menorzinho, com alguns problemas lá dentro também. Então, é claro, quem está dentro da bolinha menor está dentro da bola maior, porque a bolinha menor está contida na bola maior. Então, todo problema em P está em NP. Mas a gente não sabe se todo problema que está em NP também está em P. Será que todo problema em que eu consigo verificar que uma coisa é solução é a resposta sim em tempo polinomial? Eu consigo também encontrar a solução em tempo polinomial? A gente não sabe. Tá? A gente não sabe. Ok? Dentro da classe NP, eu falei da tropa de elite, né? São os problemas NP completos, que são, por assim dizer, os mais difíceis da classe NP. Tanto é assim que, se eu resolver um problema NP completo, eu resolvi todos os problemas em tempo polinomial. Se eu resolvi um problema NP completo em tempo polinomial, eu resolvi todos os problemas da classe NP em tempo polinomial. Então, é o que diz esse teorema aqui. Seja X um problema NP completo, então ele é da tropa de elite. Está na classe NP e é daqueles entre os mais difíceis, por assim dizer, de NP. Então, X pertence à classe P, ou seja, X pode ser resolvido em tempo polinomial, sem somente C, P igual a NP. Olha o que isso quer dizer, que se um problema NP completo puder ser resolvido em tempo polinomial, então as classes P e NP, elas colapsam. Todos os problemas podem ser resolvidos em tempo polinomial. Então, a bolinha, a bola grandona, ela se contrai até a bolinha. Todos os problemas podem ser resolvidos de forma eficiente. Então, a gente sabe que conjunto independente, o IS, por exemplo, é um problema NP completo. Se amanhã algum de vocês mostrar que conjunto independente está em P, ou seja, que tem um algoritmo de tempo polinomial para ele, então todos os problemas estão em P. Os que já estavam antes e todos os outros de NP. Tá? Todos aqueles que eu consigo regredir a o problema do IS vão ser também polinomiais. Seria isso. Né? É. Mas como IS é NP completo, exatamente, você lembrou bem. Como IS é um problema NP completo, a gente sabe que qualquer problema em NP se transforma nele. Ou seja, ele pode ser o π2 para qualquer problema da classe NP. Porque ele é NP completo. Esse é o resultado fundamental para entender essa hierarquia, né? Lembra que eu quero sempre transformar um problema π1 num problema π2. Então, o IS, sendo NP completo, ele pode ser o π2 para qualquer problema de NP. Qualquer problema de NP pode ser o π1 que se transforma em IS, que é o π2. Qualquer problema. Isso quer dizer, então, que se eu arrumar um algoritmo eficiente para IS, o que eu faço? Pego o π1 qualquer, que está em NP, transformo para IS e uso a máquina do IS. Essa máquina demora tempo polinomial. Então, eu resolvo qualquer problema em tempo polinomial. É exatamente isso que você falou. Desde que também essa transformação seja polinomial, né? Essa transformação, exatamente. Lembra que há pouco tempo atrás eu falei que essas reduções ou transformações, elas têm que ser feitas em tempo polinomial. Elas não podem ser feitas
em tempo exponencial. Informalmente, não compensa reduzir um problema π1 para um problema π2 usando uma redução que demora muito. Para que eu vou transformar o π1 no π2 se a redução já demora tempo exponencial? Não vou transformar. Vai me gastar muito tempo fazer essa transformação. Então, todas essas transformações que nós estamos fazendo, elas são feitas em tempo polinomial. Então, transformo o π1 em π2 em tempo polinomial. Resolvo o π2 em tempo polinomial, então resolvo o π1 em tempo polinomial também. Então isso aqui é um 6 somente C, né? É claro que se a classe P é igual à classe NP, qualquer problema NP completo é polinomial. Se eu provar um dia que as duas classes colapsam, então todo problema NP completo está em P. Isso é fácil de mostrar. Então, essa setinha voltando é fácil. X pertence a P, 6 somente C, P igual a NP. Então, se P igual a NP, isso implica para a esquerda que o X pertence a P, porque X é NP completo, então X está em NP. E se P é igual a NP, então X está em P. Pronto. Agora, o X é NP completo. Se ele está em P, então é claro que qualquer problema Y de NP se reduz a X. Essa é a característica de o problema ser NP completo. Qualquer problema de NP se transforma polinomialmente em X. Ora, se X pode ser resolvido em tempo eficiente, se ele está em P, então o Y também vai estar em P. Porque eu transformo ele em X em tempo polinomial e resolvo o X em tempo polinomial. Então, o Y também, por via indireta, é resolvido em tempo polinomial, conforme você ressaltou. Se a redução é feita em tempo polinomial e esse cara do lado direito, que é o X, quer NP completo, eu resolvo ele em tempo polinomial, então o Y eu também resolvo em tempo polinomial, porque ao reduzir, eles são problemas equivalentes. A resposta de X é igual à resposta de Y. Se a resposta de X é sim, do Y também. Se a resposta do X é não, do Y também. Então, ao reduzir, eu entreguei a solução na mão de X. Tá? O Y se reduziu a X em tempo polinomial e deixei a bola com ele. Agora, a peteca está com ele. O token foi passado para o X. Ó. Transformei a minha entrada na sua entrada. O Y fala para o X aqui. Ó. Eu estou em NP. Transformei a minha entrada na sua entrada. Agora é com você. Você é NP completo. Agora é com você. Então, se o X tiver em P, se ele puder ser resolvido de forma eficiente, então o Y também pode. Tá? Então, isso que é legal, pessoal. Esses problemas NP completos, basta você resolver um único deles, um só, em tempo polinomial, que toda classe NP, toda ela, todinha, vai ser composta de problemas que podem ser resolvidos em tempo polinomial. Porque o cara NP completo, ele é da tropa de elite, se ele é dos mais difíceis, mas se os mais difíceis têm algoritmo eficiente, então todos têm. Essa é mais ou menos a ideia. Professor, então, nesse caso, se a gente conseguir encontrar uma situação assim, a gente resolve aquele problema do P versus NP? Resolve. Exatamente. O caminho para o milhão, né? Exatamente. Deixa eu ver aqui que
Deu um barulhinho aqui de chat. Era você Eu que estava no chat? tinha levantado a mão para fazer a pergunta. Tá certo. Tá bom. É isso mesmo. O problema de $1 milhão é esse, saber se P é igual a NP. Então, o pessoal fica tentando pegar problemas NP completos e tentar fazer algoritmo polinomial para ele. Já várias vezes, ao longo da minha vida aí de professor, eu terminei o doutorado em 98. Então, de lá para cá, né, são 24 anos. Nesses 24 anos aí em que eu já sou doutor, várias vezes eu vi pessoas levantando a mão e falando: eu provei que P é igual a NP. Por quê? Porque eu peguei um problema NP completo e fiz um algoritmo polinomial para ele. Aí a comunidade científica vai olhar e fala: não, o seu algoritmo não é polinomial, você errou no cálculo. Não é um algoritmo eficiente. Aí realmente. De vez em quando aparece alguém que fala que P é diferente de NP. Só que a prova de que P é diferente de NP já é a prova inversa. É achar um problema NP completo que não admite algoritmo polinomial, que é exatamente o que está escrito aqui na parte de baixo do slide. Ó. Vamos dar uma olhada aqui. Consequência. Se existe um único problema em NP, que não está em P, né? Que não pode ser resolvido em tempo polinomial, então nenhum problema NP completo pode ser resolvido em tempo polinomial. Tá certo? Então, se você mostrar um problema de NP, esquece a classe P, tá? A classe P é aquela bolinha menor dentro de NP. Se você achar um probleminha em que você bater a mão na mesa e falar: ó, esse problema não admite algoritmo eficiente, não admite algoritmo polinomial. Então nenhum problema NP completo vai admitir. Porque se algum problema NP completo admitir, o P e o NP são a mesma classe. Então a gente está com uma contradição aí. Tá? Esse corolário aí está como exercício, mas a gente pode apenas argumentar em cima dele. Alguma dúvida sobre essas considerações, pessoal? Muito bom. Bom, a gente já viu isso aqui na aula 14, toda essa sequência de transformações de um problema para o outro. 3SAT se transforma polinomialmente em IS, que se transforma polinomialmente em VC, que se transforma polinomialmente em SC, que é o set cover. Mas nós ainda não mostramos que esses problemas são NP completos. Na aula passada eu mostrei que se eu pegar um problema π1, NP completo, e provar que ele se transforma polinomialmente num π2, então, e o π2 está em NP, então o π2 é NP completo também. Lembra que eu falei que quando o π1 se transforma no π2, então o π2 não pode ser mais fácil do que o π1. Então, quando eu transformei 3SAT em IS,
o IS não pode ser mais fácil do que o 3SAT. Porque na computação não existe almoço grátis. Você não vai pegar um problema que é considerado difícil e transformar num problema fácil de resolver em tempo polinomial. Isso ninguém conseguiu fazer. Tá? Então, quando você transforma o π1 aqui no π2, 3SAT em IS, o IS não é mais fácil. Ok? Conclusão. Se o 3SAT for NP completo, for daquela tropa de elite, e ele se transformou no IS, o IS não é mais fácil. Então, o IS também é da tropa de elite, também é NP completo. Também está entre os mais difíceis de NP. E se o IS for NP completo e se transformou no vertex cover, então o vertex cover também vai ser NP completo. Então, reparem, nessa sequência de transformações, se o primeiro aqui for NP completo, então vai que nem dominó. Todos dessa sequência vão ser NP completos. Então, pessoal, para provar que é um problema NP completo, a gente precisa ter um primeiro problema NP completo para os dominós caírem. Entenderam? Eu coloco um dominó na frente do outro se eu tenho uma transformação do primeiro para o segundo. Aí eu faço uma transformação do segundo para o terceiro. Aí faço uma transformação do terceiro para o quarto, e assim vai. Só que eu preciso de um primeiro problema que eu garantidamente saiba que é NP completo para provar que toda essa sequência de dominós, né, correspondem a problemas NP completos, para eles caírem. Então, qual seria esse problema que seria o ponto de partida para mostrar que todos os demais são NP completos? Então, o matemático Cook mostrou, em 1972, o primeiro problema NP completo. Aí ele mostrou, como ele não tinha outro, essa demonstração, então, foi feita usando uma gíria aí na raça. Ele mostrou que todo problema de NP se reduz a esse problema. Ele mostrou que o problema está em NP e que qualquer problema de NP se reduz a ele. Qualquer que seja o problema, tem uma redução. E esse problema é um problema relacionado com lógica, é o satisfiability. Tá? É o SAT. Tá? Esse teorema ele tem uma demonstração bem complicada. Aqui na aula 15, a gente vai discutir um pouco sobre esse primeiro problema NP completo, mas eu não vou falar muito, essa aula quase não tem assim quantidade de informação. Para chegar nesse primeiro problema NP completo, aqui eu tenho uma versão dele em circuito chamado Circuit SAT, que é um circuito. O que é um circuito? Um circuito é o seguinte, eu tenho aqui um monte de entradas do circuito, onde eu dou valor ligado ou desligado, 0 ou 1, que são as fontes do meu circuito, rotuladas por 0 ou 1. Tá? Ou o nome de uma variável de entrada. Tá? As entradas podem ser uma entrada fixa 0 ou 1, ou uma variável que pode valer 0 ou 1. Tá? Então, eu vou alimentar o circuito com zeros e uns nessas fontes, nessas entradas. E aí eu posso desenhar esse circuito como um grafo direcionado. O fluxo de informação vai andando. Tá? O grafo é acíclico, ou seja, não vai ter ciclos, né? Eu não vou ficar
o grafo não vai ciclar, a informação sempre corre, digamos assim, informalmente falando, para a direita, né? Aqui nas fontes eu coloco as entradas e a informação vai fluindo para a direita. E lá do outro lado do circuito tem a saída, verdadeiro ou falso, que é um sumidouro, que em inglês é sync, se a gente quiser traduzir para o português, é o contrário de fonte. A fonte é aquilo que envia informação. Esses zeros e uns é o que a fonte está enviando para o circuito. E o sumidor é aquele que recebe a informação final. É a saída do circuito. Tá? E no meio, eu vou ter operadores lógicos, e ou e negação. Então, se eu tenho uma aresta que está vindo com uma informação, se passar numa negação, vai inverter. Se era 0, passa pelo nó de negação, vira 1. Ou eu posso ter uma entrada E. Né? Vários nós mandando aresta por um nó E, então ele faz o E de todas aquelas entradas. Então, se entrar, por exemplo, 0, 1, 1, o nó E vai ter como saída 0, porque o nó E para dar 1, tudo tem que dar 1. E tem também o nó OU, que basta que uma entrada dê 1 para que a saída desse nó OU seja 1. Então, a informação vai correndo como se fosse um fluxo de informação até a saída verdadeiro ou falso, como nessa fórmula aqui. Eu posso construir um circuito relativo a essa fórmula. Tá? Se eu quisesse construir um circuito, eu colocaria 4 entradas, x1, x2, x3, x4. Né? Então, eu posso até fazer isso agora. Eu vou copiar essa fórmula. Vou copiar um novo slide. Vou botar a fórmula aqui. Tenho essa fórmula aqui. Aí eu posso montar o meu circuito. Então, eu vou copiar x1. Aqui vai ser x2. Aqui vai ser x3. Aqui vai ser x4. E aí começa o meu circuito. Aqui eu tenho um nó. Opa. Um nó ou de 3 entradas. A entrada x1, então o que eu vou fazer? O x1 está mandando o valor dele aqui para esse nó. Então, você está vendo que aqui eu fiz tipo como se fosse uma seta. Deixa eu até aumentar o tamanho da seta aqui. Certo? O x3 também, ele está entrando aqui nesse nó ou, tá?
E o x2, ele também está entrando, mas antes ele passa por uma negação. Então, vou fazer um nó intermediário aqui, que aqui vai ser a negação. A negação, eu vou colocar um tio para significar negação. Tá? Aí o x2. Envia a informação dele aqui para esse ponto, e depois então, essa aqui é um desenho da primeira cláusula. x1 vale true ou false, ele é uma fonte, e ele envia essa informação aqui para esse ou. O x2 envia a informação dele aqui para negação, se ele for true, ele é 1. Vai passar por aqui, vai vir 0. Ou seja, se o x2 vale 1, o x2 barra vale 0. Vai entrar aqui. E o x3 envia o valor dele também. Eu vou também copiar um para a segunda cláusula. Vou fazer essa brincadeira com x1, x3 e x4, mandando seus valores para a segunda cláusula. Vou fazer isso para a terceira cláusula. x2, x3 e x4, mandando seus valores para a terceira cláusula. E no final, eu vou ter um outro nó aqui, que é o E. Vamos copiar aqui. Ele é como se é um circunflexo, né? Mas eu vou copiar esse símbolo. Vou colocar ele aqui dentro. Tá? E essa cláusula manda o valor dela aqui para cá. Essa cláusula também manda o valor dela aqui para cá. Essa cláusula manda o valor dela aqui para cá. E aqui eu tenho a saída do circuito, que é o sumidouro. Esse é a fonte, envia a informação, e aqui é a saída. Aqui eu vou colher a saída do circuito. Aqui fora. Aqui eu pego a saída aqui fora. Vocês entenderam? Então, para cada atribuição aqui, 1, 0, 1, 0, ou 0, 0, 0, 1, eu vou colocando valores aqui, a informação vai fluindo pelo circuito até chegar aqui fora, na saída. Tá? Isso é que significa o problema Circuit SAT. Tá? É um circuito. Qual é a pergunta do circuito? Existe uma atribuição de valores às variáveis de entrada que forcem a saída do circuito a ter valor 1? Aqui a saída vai ser true. Então, que valores que eu vou jogar aqui para que a saída aqui seja 1? Essa é a pergunta. Tem como fazer isso? Então, esse problema, o Cook mostrou que esse problema é um problema... É o primeiro problema NP completo, uma versão dele. Tem o SAT e o Circuit SAT. O SAT é a versão de fórmula. E o Circuit SAT é a versão no circuito, que é uma versão um pouco mais ampla, né? Mas a fórmula só já está ajeitadinha. Eu tenho uma camada aqui de OUs, formando essas cláusulas, e depois eu tenho um E final, que vem de cada cláusula aqui. Então, é um jeito mais arrumadinho. Esse problema é NP completo. E ele é que deu origem, né, às demonstrações de NP completude. A partir desse primeiro problema, SAT, ou a versão em circuito, Circuit SAT, começaram a se fazer reduções desse problema para os demais, e os dominós foram caindo desde 1972. Né? Se bem que essa prova vem de um pouco antes. Tá? Foi publicada em 72, mas já se sabia que esse problema era NP completo antes, uns 3,
anos antes, talvez, 4 anos antes, não sei. Já se sabia, e daí começaram a aparecer todos os problemas NP completos. O restante da aula 15 se dedica a mostrar que esse primeiro problema NP completo aqui se reduz a 3 SAT. É o primeiro dominó que a gente tem aqui, mas aqui eu vou colocar um dominó anterior, que é esse problema aqui, o Circuit SAT. Tá? Então, nessa aula, eu tenho aqui um argumento mais ou menos tranquilo que mostra essa redução. Eu vou pedir até para vocês olharem, são só 3 slides. Isso completaria o tema da aula 15. Na aula que vem, que já vai ser a aula 16, eu volto brevemente a comentar essa transformação do Circuit SAT no 3 SAT. Ficou alguma dúvida sobre a definição desse Circuit SAT? Acho que não, né? É tranquilo, né? Com esse formato aqui. Estão faltando arestas. Depois eu deixo esses slides ali completinhos. Depois vocês dão uma olhada lá no Classroom, como é que ficou o circuito correspondente a essa fórmula aqui. Ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Sobre... Por enquanto, sossegado, professor, pelo menos para mim. Tá bom, então. Então, eu vou encerrar a gravação e a aula 15, então, fica concluída. Tá? Obrigado aí pela presença de vocês na aula. Valeu, professor. Valeu. Valeu, professor. Bom final de